Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui, toda segunda e quarta, às 6 da tarde, tem vídeo novo, falando de quadrinhos, falando de RPG e sempre tentando trazer uma curiosidade, uma informação adicional para você conhecer melhor o que a gente estiver apresentando aqui, beleza? Se esse é o seu primeiro vídeo, dá uma fuçada aí no canal, assiste alguns outros vídeos e se você curtir, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder mais nenhuma das nossas resenhas. E por falar em resenha, a de hoje vai ser de quadrinhos. A gente vai bater um papo aqui sobre Hulk, a saga da encruzilhada. Eu estou aqui com a edição capa dura, calhamaço de aproximadamente 380 páginas, mais ou menos, lançada agora em 2021 pela Panini. Tá? Essa é uma das sagas mais importantes, mais queridas pelos fãs, mais lembrada pelos fãs do Hulk. Mas antes da gente mergulhar aqui, eu vou só dar uma contextualizada para vocês de por que essa saga é tão interessante, por que ela é tão importante. Antes dessa edição aqui, a Panini estava lançando vários volumes da coleção histórica Marvel Incrível Hulk. E essas revistas todas, elas vão reunir uma série de histórias de um período muito legal e muito interessante do Hulk. Então quem é fã do personagem, eu acho que devia dar uma conferida nessas histórias. Nem todas envelheceram muito bem, é verdade, mas a grande maioria se mantém firme e é um período muito bacana para o Hulk, que no final das contas vai desaguar aqui nessa saga da encruzilhada. Mas eu preciso ler tudo isso então antes de ler a saga da encruzilhada? Não. Assim, a saga você consegue entender só com esse volume aqui, porque eles vão contextualizar aqui, vão fazer uma recapitulação nas próprias histórias, então dá para entender de boa. Mas se você quer todos os detalhes, especialmente do que está direcionado com essa saga aqui, eu sugiro que você leia pelo menos o volume 12 dessa coleção histórica do Hulk, porque isso aqui é continuação direta de lá, né? O volume 12 termina na edição 300 do Hulk e aqui a gente vai começar da 301. Mas o que aconteceu nessa edição 300, ou um pouquinho antes? O Hulk ele estava sendo atormentado pelo Pesadelo, que é um vilão, um inimigo do Doutor Estranho, tá? E ao longo de várias edições o Hulk foi sendo cada vez mais atormentado e tudo mais, até que o Pesadelo consegue dominar o Hulk para atingir o Doutor Estranho, tá? E aí tem aquele embate, aquela coisa toda. Em um determinado momento, o Hulk, ou melhor dizendo, o Bruce Banner comete um suicídio psíquico. Ou seja, ele desiste. Olha, quer saber? Eu não tenho mais como dominar o Hulk, eu não quero mais viver dessa forma. Esquece, vou cometer o suicídio psíquico. Ou seja, não tem um lado humano para controlar a besta fera. Então o Hulk fica desenfreado, né, como nunca antes, totalmente descontrolado, e ele precisa ser detido de alguma forma. E aí o Doutor Estranho, que já estava envolvido no meio da confusão, pensa, poxa, eu não posso matar o Hulk, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogá-lo na encruzilhada, que é como se fosse um nexo de realidades, de várias dimensões, enfim, onde ele não vai causar tanta destruição. Então assim, eu me livro da obrigação de matá-lo e eu salvo aqui a Terra da devastação total, porque o Hulk está completamente descontrolado, sem o lado humano do Banner para pelo menos tentar dar uma balanceada nas coisas. E é aqui, exatamente aqui, que a gente começa a saga da encruzilhada. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu estou falando. Olha só, a gente já começa aqui com o Hulk diante de uma árvore toda retorcida, com diversas mãos apontando infinitos caminhos e tal. Isso é a encruzilhada. Então, a partir daqui, ele tem inúmeros caminhos, inúmeros pontos para explorar, inúmeros mundos para serem explorados. Olha só, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Vários caminhos para ele seguir, que chegam em portais, e cada portal desse é um mundo diferente. Então, qual foi a sacada do Doutor Estranho? Aqui, ele pode explorar e encontrar um mundo onde ele consiga, de fato, ser feliz, né? Consiga se realizar. Porque aqui na Terra não está dando, né? E aqui, como eu falei, olha, já aparece o Doutor Estranho para dar aquela contextualizada que eu falei para vocês, dizer mais ou menos o que está acontecendo e tudo mais. E uma coisa interessante é que o Doutor Estranho ele implanta um feitiço de segurança na mente do Hulk, no que restou da mente do Hulk, né? No instinto, né? Vamos colocar assim.
Se o Hulk se sentir insatisfeito com aquele mundo que ele estiver, o feitiço automaticamente joga ele de novo na encruzilhada, naquela árvore retorcida lá, para ele ter a oportunidade de escolher um outro mundo. Então assim, ele pode ficar explorando indefinidamente até que ele de fato se satisfaça ou encontre um mundo em que ele possa ser feliz. Essa é a premissa básica, tá, da saga da encruzilhada toda, que vai ser justamente o Hulk explorando esses diversos mundos, esses diversos ambientes, essas diversas dimensões e passando por uma série de desafios. Só que assim, você pode estar pensando aí, poxa, o Hulk não tem mais o Banner. E em várias histórias aqui, ele não emite nenhuma palavra. Qual é a graça que tem? Ele vai ficar enfrentando aí diversos inimigos e tal. Mas assim, eu acho que a saga da Encruzilhada ela foi muito feliz em criar pequenos contos reflexivos com o Hulk. Em vários deles, o Hulk realmente não profere nenhuma palavra, mas tem todos os recordatórios ali e a história é contada de uma tal maneira que você consegue se sentir no lugar dele. E até ter uma certa empatia que ele não é só um monstro, mesmo estando privado da mente do Banner. Então você vai ter aqui desde coisas mais clássicas, tipo, o Hulk é pequenininho num mundo onde todo mundo é grande, né? A mundos devastados. Tem vários aqui em que ele enfrenta, obviamente, diversos outros monstrões também e tal, tem tudo isso. Mas não se engane achando que é só violência sem sentido, que é só o Hulk esmurrando tudo que aparece pela frente. Não. Como eu falei, cada história aqui ela propõe uma reflexão pro Hulk e para você que está imbuído ali, né, naquele sentimento de empatia e tal. Então tem umas histórias muito bacanas, né? A arte do Sal Buscema aqui tá muito boa. Geralmente eu não curto muito o traço dele, mas eu acho que aqui ele tá no auge, né? Ele tá na melhor forma. O traço dele mudou também um pouco, né, ao longo dos anos e tal, mas eu acho que aqui para mim ele tá insuperável e assim, ele retrata o Hulk de uma maneira que casa muito bem com as histórias, né? Então você vai ter aqui diversas histórias que vão ter um aspecto assim um pouco mais medieval, né, puxando para fantasia medieval. Você vai ter a questão dos monstros, como eu falei. Tem uma em especial que eu queria mostrar para vocês que eu achei muito bacana e me lembrou duas coisas. Eu vou mostrar só uma página aqui. Olha só. Isso aqui já é, sei lá, bem lá na frente, um mundo que o Hulk está explorando, que tem essa criatura gigante aqui, o Claato, que ele inclusive já tinha encontrado antes, sendo perseguido por esse navio voador, né? Então isso aqui me lembrou muito Moby Dick, é a referência mais óbvia, mas também um cenário de RPG chamado Spelljammer, né? Que era mais ou menos isso, eram naves que se engravam no espaço e tal, então tem toda uma loucura aí por trás, e essa referência aqui do Hulk me lembrou o Spelljammer, né? A gente tem aqui, olha, outras ameaças medievais que, apesar de ser um tema meio recorrente, as histórias que estão por trás desses cenários ditos medievais, elas são bem distintas umas das outras. Então isso também dá um caráter mais único a cada uma dessas histórias. Outra coisa que eu acho que é interessante da gente mencionar aqui é que mais para o final, e só dando uma informação, aqui a gente tem praticamente um ano de histórias do Hulk reunidas, tá? A gente vai ter aqui nessa edição a edição 301 até a 312, salvo engano, 12 ou 13 do Hulk, mais uma edição anual e mais uma história que eu vou falar daqui a pouquinho que é de outros personagens. Mas aqui para o final, a gente já vai ter, olha só, outra pessoa assumindo os desenhos. A gente vai ter aqui, olha, Mike Mignola, criador do Hellboy. Aqui ainda em início de carreira, né, o traço bastante diferente do que a gente conhece hoje, mas ainda assim eu curtia muito o traço dele desde o início, tá? Ele, além dessas histórias, ele é o responsável por várias capas, né, das edições do Hulk antes de assumir, né, os desenhos, né? Vou mostrar mais um pouquinho aqui. Então assim, roteiro bom, roteiro interessante, roteiro inteligente, arte fenomenal na minha opinião. Então, assim, é uma edição que acredito que seja imperdível para fãs do Hulk ou para quem curta uma boa história. E só para a gente fechar aqui, dando umas últimas curiosidades, a gente vai ter aqui pelo meio a participação também do Beyonder,
que enquanto estava rolando essa saga aqui no Hulk, estava rolando Guerras Secretas 2. Então, tem uma interligação aqui com a saga, mas é uma coisa que, de novo, não vai atrapalhar o seu entendimento, é uma coisa bem sutil, embora tenha uma relevância grande aqui para o desenrolar da trama do Hulk, mas você não precisa ler o Guerras Secretas 2 para entender essa história aqui. Você só precisa ter essa referência na sua cabeça e tem aqueles textos explicativos aqui para ajudar, né? Para a gente ir encaminhando para o final, uma outra coisa que é bastante interessante de comentar é essa última história aqui. Acho que é a última história. Que trata da resolução disso tudo, né? Como é que o Hulk vai sair da encruzilhada, né? Mas antes dele sair, a gente vai fazer um mergulho que, salvo engano, até onde eu lembro, foi a primeira vez que isso foi abordado nas histórias do Hulk, que é a psique, né? O aspecto psicológico do Bruce Banner, né? Ele não é o Hulk só porque sim, né? Também tem um componente psicológico aí que é muito importante. Então, essa edição, que também é desenhada pelo Mignola, ela vai recontar a origem do Hulk e vai inserir esses aspectos todos psicológicos, dos problemas que os pais dele tinham, né, enquanto casal, o relacionamento dele com o pai, né, que era muito complicado, que era muito tumultuado, o relacionamento do pai com a mãe, ou seja, ele é oriundo de um lar complicado. E isso causou danos no Hulk, no Banner, melhor dizendo. E até então, esse tipo de visão não tinha sido abordada no personagem antes, né? Depois disso, a gente já viu, né, até histórias que fizeram referência a essa e construíram em cima desse arcabouço original aqui. Mas olha só para mostrar aqui um pouquinho. A gente vai ter aqui todo um desenvolvimento, né, do Banner com o pai e tudo mais, no túmulo da mãe. Tem toda uma história que até assim, se você encarar de uma forma um pouco mais séria, é uma história bem pesada mesmo. Mas assim, contribui para enriquecer o personagem, né? E ajudar a entender por que, afinal de contas, que o Hulk é desse jeito e por que ele tem tantos fãs durante muito tempo. Né? Porque se fosse apenas um monstro selvagem dando porrada em tudo que aparece na frente, uma hora as pessoas iam perder o interesse nele, né? Se as histórias fossem sempre repetidamente só isso. Então, essa criatividade para dar uma camada nova e bastante interessante para o personagem, eu acho que é sensacional. E se você não leu essas histórias ainda, faça um favor para você mesmo e leia, porque elas são muito bacanas, elas são bem legais mesmo. E para a gente fechar aqui, de fato, a gente vai ter a última história, olha, que na verdade saiu na revista da Tropa Alpha, né? Por causa de alguma confusão lá que estava rolando na Tropa Alpha, são eles que acabam resgatando o Hulk da encruzilhada. Tem toda uma explicação aqui também, você não vai perder grandes detalhes, né, de contexto, porque tem essa história aqui. E não tem as outras da Tropa Alpha, né? Mas é só porque ela representa o fecho dessa saga da encruzilhada, com o Hulk de fato saindo de lá e voltando para nossa dimensão e voltando para os Estados Unidos, né? Porque para quem não conhece a Tropa Alpha, eles são uma equipe do Canadá. Então o Hulk volta para nossa terra no Canadá e a partir de lá ele segue para os Estados Unidos. E aí a gente vai encerrar essa fase da encruzilhada e dar início a uma próxima grande fase do Hulk, que foi quando o John Byrne assumiu o roteiro e os desenhos do Gigante Esmeralda. E só a nossa última curiosidade aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, a saga da encruzilhada fechou na revista da Tropa Alpha. Nessa época, não essa edição, tá? Porque essa edição aqui já é o Bill Mantlo e o Mike Mignola também. Mas a Tropa Alpha, ela estava sob a responsabilidade do John Byrne. E com o final da saga da encruzilhada, houve uma troca de equipes criativas. O Bill Mantlo e o Mike Mignola assumiram a revista da Tropa Alpha e o John Byrne assumiu a revista do Incrível Hulk. Isso não está, obviamente, diretamente relacionado com a história, mas é só uma curiosidade aqui para complementar as informações sobre a saga da encruzilhada. Deixa eu mostrar aqui só os últimos detalhes. A gente vai ter alguns extras aqui, tá? Eu não dei muitos spoilers da história, porque eu acho que é uma experiência que vocês merecem degustar assim e descobrir
todos os mistérios da encruzilhada lendo as histórias, tá? Então eu realmente não vou comentar muitos detalhes, não. Eu fiz uma passada bem geral, mas essa é a nossa dica de hoje, tá? Hulk, a saga da encruzilhada, leiam, é muito bom, vale a pena. Histórias que saíram em 1984, 85, mas que continuam empolgantes, continuam relevantes para quem é fã do Hulk e também para quem gosta de boas histórias em quadrinho. Beleza? Essa foi a nossa dica de hoje, eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima resenha. Falou, pessoal!